Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 65 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os artigos e os objetivos para a nossa aula são. Então, nós vamos conhecer essa classe de palavras, né? Fazer a compreensão do que é a função que desempenha um artigo, bem como identificar os artigos nos textos, nas orações e também completar um trecho com os artigos adequados e coerentes com o que já está escrito ali, com o contexto, ok? Eu peço que vocês preparem o material para a aula, né? Peguem lá o caderno de português, deixem aberto na matéria, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês vão anotando durante a aula o conteúdo, a fim de vocês fazerem com mais facilidade as atividades. Combinado? Então, separem lá o material e vamos começar. Então, para início, nós precisamos saber o que são os artigos, tá? Então, vocês já podem, ao final da explicação da prof, anotar no caderninho de vocês o que são artigos. Então, primeiramente, nós precisamos saber que um artigo é uma palavrinha que antecede um substantivo. Olhem aqui a palavrinha antecede, ó. O que é antecede? Vem antes, tá? Então, o artigo é a palavrinha que vem antes de um substantivo, né? Lembrando que o substantivo é aquela palavrinha que faz o quê? Dá nome para as coisas, para os seres, para os objetos, para os sentimentos, né? Então, o artigo, o que ele faz? Ele vem antes do substantivo e qual é a função dele? Determinar ou indeterminar esse substantivo, tá? Por essa razão, né, por essa função de determinar ou indeterminar um substantivo, eu posso dividir os artigos de duas maneiras. Então, a prof colocou aqui, ó. Eu tenho os artigos definidos, que são esses aqui, o o e o a, os e as, que é apenas o plural deles, né? E os artigos indefinidos, que são quais? Um e uma, uns e umas, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é um artigo? A palavra que vem antes do substantivo e serve para quê? Para determinar ou indeterminar este substantivo. Aí vocês podem estar perguntando, mas prof, o que é determinar e indeterminar, né? Vou explicar com um exemplo, vejam só. A seguinte frase, o celular estragou. Quando eu digo o celular estragou, eu estou determinando qual celular que é. Eu sei qual celular que estragou, né? É um objeto determinado. Eu tenho conhecimento a qual celular eu estou me referindo. Agora, quando eu digo assim, um celular estragou, eu estou indeterminando esse substantivo que é o celular. Pode ser qualquer celular, eu não sei qual é. Perceberam a diferença de sentido que esse artigo traz para o substantivo? Quando a prof disse assim, que o artigo ele antecede, ele vem antes de um substantivo, olhem só, celular é substantivo, é nome de alguma coisa, né? Olha, vejam que o o veio antes e o um veio antes. E quando eu coloquei esse artigo antes do substantivo celular, eu determinei a qual celular que eu estou me referindo, né? Quando eu usei o artigo definido, eu estou definindo. O celular estragou, eu sei qual é, né? Quando eu digo um celular estragou, eu estou indeterminando. Não sei qual é, pode ser qualquer um, ok? Mais alguns exemplos. Convidei uns amigos para a festa. Percebam que novamente o artigo olhem só, ele está na frente, ele está antecedendo um substantivo. Qual substantivo? Amigos. Está no plural, mas é um substantivo. A palavra dá nome para alguma coisa. E quando eu digo convidei uns amigos para a festa, são vários amigos. Eu não especifiquei, né, ninguém em especial. Agora, quando eu mudei a frase, disse assim,
convidei os amigos para a festa, estou determinando o que eu fiz. Eu selecionei de todos os amigos, aqueles de verdade, de coração, esses eu chamei para a festa. Perceberam que eu estou determinando quando eu usei o artigo definido e indeterminando quando eu usei o indefinido, né? Olhem outro exemplo. Estou procurando uma calça para a celebração. Qualquer calça serve, eu não preciso de uma calça específica, bem bonita, bem chique, né? Qualquer calça serve. Agora, quando eu chego na loja e, por exemplo, falo assim com a vendedora ou com o vendedor, estou procurando a calça para a celebração. O que o vendedor automaticamente vai pensar que eu quero? A calça mais bonita que ele tem na loja, né? Ou ela tem na loja. É esse tipo de calça que ele ou ela vai me mostrar, né? Então, quando eu uso os artigos definidos, ou e a, os ou as, eu estou determinando o substantivo que vem depois. E quando eu uso o artigo indefinido, eu estou indeterminando, né? Um e uma, uns e umas. Percebam a importância de nós usarmos corretamente esses artigos, porque muda o sentido da frase. Já pararam para pensar, né? É diferente eu comprar uma calça para celebração, para festa, e eu comprar a calça. Totalmente diferente o sentido da mesma frase com apenas a mudança de um artigo, né? Por isso que eu falei, olhem a importância de se usar os artigos corretamente, né? Agora, nós vamos observar essa importância dos artigos em uma tirinha, né? Então, os personagens da tirinha, vou apresentar a vocês. A Mafalda e o amigo dela, o Miguelito. Então, a Mafalda diz assim para o Miguelito: hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim, lá a gente se encontra. Claro, responde ele, né? Vou te apresentar meus amigos, a Mafalda diz para o Miguelito. O quê? Ela tem amigos? Ele pensou. Olhem a expressão no rosto dele como mudou quando ele ficou sabendo que a Mafalda tinha amigos. O que a gente deduz aqui com essa expressão? Que ele pensou que ele fosse o único amigo da Mafalda, né? E quando ele descobriu que ela tinha outros amigos, ele não gostou da história, né? Isso a gente comprova no pensamento seguinte dele, olhem só. Pensei que eu fosse o amigo. Então, ele pensou que ele fosse um amigo especial, que ele fosse o amigo, né? O único, o especial. Mas sou só um amigo a mais. Observem em destaque aqui, né, o artigo definido o e o artigo indefinido um. E olhem novamente a expressão facial dele, né, como ele chegou a essa conclusão. Pensei que eu fosse o amigo, mas eu sou só um amigo a mais. Ele não gostou da história. Próxima tirinha não temos fala, apenas ele encara a Mafalda, né? Ela fica ali sem saber, né, qual é a razão. E ele fica muito irritado na última cena, quando ele diz, você é igual às outras. E observem as letras maiúsculas do último balãozinho e em negrito. O que isso significa? Que o Miguelito foi mal educado, ele gritou com a Mafalda, né? As letras em caixa alta e o uso do recurso do negrito significa que ele gritou com a Mafalda. Além, é lógico, que nós podemos observar da boca bem aberta dele, né? Então, aqui o que é que nós precisamos entender? A diferença entre o uso do artigo definido, quando ele pensou que fosse o amigo, né? E quando ele descobriu que ele era só um amigo a mais, um artigo indefinido. Como a prof disse para vocês, né? O uso dos artigos definidos e indefinidos muda o sentido do substantivo que vem depois, né? Quando ele imaginou que fosse o amigo, ele era só ele de amigo, né? Ele era o amigão da Mafalda, especial. Ele não imaginou que ela tivesse outros amigos.
E quando ele disse que ele é só um amigo, ele indefiniu, ele não é mais especial, né? Então, a diferença de sentido que nós podemos compreender através do artigo definido o e do artigo indefinido um, ok? Então, aqui a prof deixou para vocês a explicação de tudo isso que a prof conversou, né? Se vocês quiserem, vocês podem ler de novo com calma, tá? Para vocês terem também a parte escrita da explicação, beleza? Vamos para mais um exemplo? Então, aqui nós temos mais uma tirinha e o Charlie Brown, né, com o seu amigo conversam. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Então, o amigo conversa com o Charlie Brown, dizendo que ele pensa que o Charlie Brown tem medo de ser feliz. Não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? Ele indaga. Não sei, responde o Charlie Brown. Olha as letras em caixa alta, né? As reticências, o olhar dele. Quais são os efeitos colaterais? Pergunto para vocês. Efeito colateral é uma coisa boa? Geralmente não é, né? Geralmente não é algo bom. Então, para o Charlie Brown, ele achava que a felicidade não era coisa boa, que causaria efeitos colaterais. Tá? Aonde que eu tenho um artigo aqui, pessoal? Nesta fala aqui, não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? Eu tenho um artigo definido, o artigo a, né? O que aconteceu aqui? O amigo do Charlie Brown, ele pegou entre todos os sentimentos bons que trazem, né, felicidade, e ele definiu a felicidade como uma coisa boa para o Charlie Brown. Então, ele usou um artigo definido para definir esse sentimento como algo bom, ok? Que foi o que a prof colocou aqui, né? Perceba que lá no segundo balão especifica-se a felicidade dentre todas as outras coisas que podem ser boas para o Charlie Brown ou não, de acordo com a opinião dele, né? Usou-se o artigo definido a, beleza? É bom nós sabermos que o artigo definido ele tem várias funções, além de definir ou indefinir um substantivo que nós vamos ver na sequência, tá? Qual é a outra função que ele pode assumir também? O artigo definido, ele pode indicar algo que já é conhecido pelo interlocutor. O que é o interlocutor? O autor do texto ou o leitor, tá? Isso eu vou mostrar para vocês numa tirinha na sequência, tá? Então, além de definir ou indefinir um substantivo, o artigo definido pode indicar que um substantivo já é conhecido do interlocutor no contexto no qual a frase está. Vamos ver? Olhem a tirinha. Na primeira cena, nós temos um senhor com uma plaquinha na mão. Não funciona. A Mafalda só observa. Ele continua caminhando. Não funciona. E aonde ele põe a placa? Num orelhão antigo. Perceberam? E o que ela pensa? Achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. O que a Mafalda pensa sobre a humanidade, pessoal? Vocês conseguem interpretar? O que ela acha da humanidade? Quando ela diz, pensei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Ela acha que a humanidade não funciona. Na opinião dela, não funciona a humanidade, né? Aonde que eu tenho o uso de artigo definido aqui? Na expressão a placa. A placa, né, é um substantivo, é nome de alguma coisa, a palavra placa. Esse artigo definido que veio antes, o a, ele serve para quê nessa tirinha? Para indicar que a placa já é algo conhecido do interlocutor. Quem é o interlocutor nesse caso? Eu que estou lendo a tirinha, vocês que estão lendo comigo, né? E percebam que a placa já é algo conhecido nosso desde a primeira cena. Olha só, a placa está aqui. Na primeira cena, está na segunda, está na terceira. Então, quando ela pensa e diz, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade,
Esse a placa, né, esse a antes da palavra placa serve para quê? Para indicar que o substantivo placa já é algo conhecido nosso, que somos os interlocutores, ok? Então, aqui não está definindo nem indefinindo. Está servindo para quê? Para indicar que o substantivo placa já é conhecido nosso, ok? Então, aqui a prof deixou a explicação também para vocês, do que eu contei agora para vocês, da função do artigo nesta tirinha. Mais um exemplo. Novamente a Mafalda. Peguei a Mafalda hoje como exemplo. Ela diz assim para nós: a sopa é para a infância o que o comunismo é para a democracia. Gente, olha a expressão dela na frente do prato de sopa. Ela odeia sopa, né? Dá a impressão que ela não vai comer essa sopa, não vai tomar essa sopa de jeito nenhum. Tá ali o prato, né, fumegando, mas ela não quer saber. Que ela diz o quê? Que a sopa é para a infância o que o comunismo é para a democracia. Onde que eu tenho um artigo definido aqui? A infância, né? A sopa. Quando ela diz a sopa, ela está definindo o alimento que ela não gosta dentre outros alimentos. E ela está dizendo que a sopa não é boa para a infância. A infância se refere a quê? Às crianças no modo geral. Então, na opinião dela, nenhuma criança gosta de sopa. Ela está definindo o alimento que nenhuma criança gosta, na opinião dela. E ela compara a sopa com o comunismo e diz que é igual ao comunismo, que não é bom para a democracia. Para ela, o comunismo também não é bom. É a opinião dela, da sopa e do comunismo. Então, o que é que nós temos aqui? O uso do artigo a, um artigo definido, definindo o alimento sopa dentre todos os outros alimentos que, na opinião dela, não é bom, E de acordo com esse julgamento, na opinião da Mafalda, nenhuma criança gosta de sopa, de qualquer tipo de sopa, ok? Vamos revisar então o que é que são os artigos e para que é que eles servem, tá? Então, os artigos são o quê? As palavrinhas, que conforme nós vimos, antecedem o substantivo, vêm antes e servem para determinar ou indeterminar esses substantivos. Servem também para fazer referência a algo já citado no texto, como nós vimos ali a expressão a placa, E por isso eles são divididos em artigos definidos, que são esses aqui, o e a, os e as, Ou indefinidos, um e uma, uns e umas. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Fica sempre o lembrete, tá? Façam atividades sobre o tema no assunto, no caderninho, E se vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula novamente, beleza? Muito obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau!